pessoal, tudo bem? Aqui vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui dar, portanto, seguimento à nossa videoaula. Nesse contexto de consequência, vamos tratar de um tema importante da matéria de direito tributário, que é a substituição do fato à norma jurídica. O tratamento desse fenômeno, pessoal, vai nos viabilizar o conhecimento pontual e claro da exclusão do crédito tributário. Então, veja, pessoal, vamos aqui relembrar alguns conceitos iniciais relacionados à substituição do fato à norma jurídica, porque vai trazer extratos essenciais para nós compreendermos a exclusão do crédito tributário. Bem, primeiramente, pessoal, fica claro para vocês que nós temos ali 4 planos claros e translúcidos. O plano da norma fundamental, que é a Constituição, sequencialmente o plano da norma geral em matéria de direito tributário, em matéria de legislação tributária, que é o CTN, e sequencialmente nós temos a lei instituidora, que vai apontar toda a dimensão abstrata do fato gerador, indicando os sujeitos, indicando o objeto, o tributo competente, enfim, nós teremos a lei instituidora. Bem, sequencialmente, pessoal, vamos aqui fragmentar esses planos. Olha só, não fica interessante? Temos o plano da norma constitucional, que é, portanto, o plano da norma fundamental. Ali nós temos informações quanto à prescrição, quanto à decadência, quanto ao contribuinte, as espécies de tributos. Sequencialmente, nós temos uma disciplina que é a norma geral em matéria de legislação tributária, dando atenção pontual ao artigo 146, inciso 3º da Constituição, combinado igualmente com o artigo 24, inciso 1 e parágrafo 1º também da Constituição. Portanto, nesse sentido, nós temos o CTN, que é a Lei 5172 de 1966, repito, Lei 5.172 de 1966, que é formalmente uma lei ordinária, mas materialmente uma lei complementar desde a Constituição Federal de 67. Sequencialmente, nós temos a lei instituidora, que vai apresentar a chamada hipótese de incidência. Todo o núcleo pessoal, todas as informações relacionadas ao fato gerador, no plano abstrato, ou seja, no plano da norma, vão ser encontrados na lei instituidora. Bem, sequencialmente, pessoal, por fim, nós temos aqui o plano do fato gerador, do fato imponível. Aqui nós temos a situação da realidade humana, em que vai, portanto, pessoal, dar o elemento indispensável para a concretização do fenômeno da substituição do fato à norma jurídica. É através do comportamento humano, é através da realidade humana, é através, portanto, das circunstâncias em que nós vivemos, com base no nosso comportamento ou na situação experimentada pela sociedade, é que vai dar ensejo ou não à ocorrência do fato gerador. Nesse sentido e nessa consequência, reverbero a atenção pontual ao artigo 113 do CTN. Em seguida, reverbero o artigo 114. Bem, o artigo 113 diz o seguinte: a obrigação tributária principal ou acessória. Sequencialmente, o parágrafo 1 diz o seguinte: a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Nesse sentido, remeto a atenção ao artigo 114. Olha o que diz: o fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente para sua ocorrência. Comumente, pessoal, essa situação definida em lei é potencialmente consagra, portanto, de forma potencial, situações em que há a chamada revelação de riqueza. Mas nós temos que apontar também que a Constituição reconhece determinadas situações em que a lei instituidora pode prever e que não são necessariamente revelações de riquezas. Por exemplo, guerra externa, calamidade pública, não tem nada a ver com enriquecimento. Não tem nada a ver, portanto, pessoal, com acúmulo de capital. Bem, de toda maneira e toda latitude, nós vamos aqui pontuar o estudo da exclusão do crédito tributário. Mas continuemos aqui a referência. Bem, dando seguimento, pessoal, olha só. Existe um brocado latino antigo que é ex facto oritur jus, ou seja, dos fatos dão origem a direitos. Nesse sentido e consequência, existe o fato imponível, que é essa situação definida em lei como necessária e suficiente para sua ocorrência. Comumente são situações em que revelam riqueza, propriedade, circulação de mercadorias, prestação de serviços, importação e exportação, uma série de atividades humanas que demonstram a ocorrência de patrimônio, a ocorrência de riqueza. Mas, mais uma vez, repetindo a informação, há situações que não tem nada a ver com a revelação de riqueza. Por exemplo, pessoal, uma guerra externa ou subminência. Da incidência o que, gente? Além de empréstimos compulsórios por meio de lei complementar, também imposto extraordinário de guerra externa. Então, não necessariamente, pessoal, a revelação de riqueza, mesmo sendo na maioria dos casos,
vão dar ensejo ao fato gerador previsto, portanto, de forma abstrata na lei instituidora. Bem, de toda maneira e toda consequência, vamos seguir o barco. Olha só, o fato gerador, portanto, ele ocorrido, decorre da previsão expressa desse fato gerador no mundo abstrato pela lei instituidora. A lei instituidora, pessoal, ela é obrigatória a sua existência, porque o artigo 150, inciso 1, remete à sua necessidade. Remete, portanto, à sua necessidade de previsão. E tem como ponto modal de referência, inclusive nós estudamos no início do curso os princípios, estudamos a legalidade, a retroatividade, a anterioridade, estudamos o princípio do não confisco no início do curso. Mas é desses princípios eu reverbero pontualmente, repristinando, portanto, os seus conceitos, o princípio da legalidade. No princípio da legalidade, pessoal, tributária, previsto no artigo 150, inciso 1, ela traz como semblante de inspiração o princípio da legalidade como direito fundamental ali consagrado no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for em virtude de lei. Bem, dentro desse contexto de consequência, vamos aqui pontuar a leitura ao artigo 150, em especial atenção ao seu inciso número 1. Vamos lá? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, DF e municípios, o que, gente? Exigir ou aumentar tributos sem que, gente? Lei que o estabeleça. Na mesma toada, vamos ler o artigo 97 do CTN, que faz referência ao princípio da reserva legal. Bem, artigo 97. Olha só, gente, o que diz? Somente lei pode estabelecer o que, gente? A instituição de tributos ou sua extinção. Sequencialmente, a majoração de tributos ou a sua redução. Bem, pontualmente nós temos o que, gente? O crivo da legalidade. Até porque nosso Estado é democrático, mas também é de direito. Então veja, especificamente, nós temos o que? Conforme a apontamento aqui da ilustração, temos a lei instituidora. E através da lei instituidora, pessoal, que viabiliza o quê? A concretização, portanto, daquele comportamento, daquela situação definida em lei como necessária e suficiente para a ocorrência do fato gerador, circunstância indispensável para que o fisco possa cobrar o tributo. Então, o fisco, como nós vimos anteriormente, ele é obrigado a realizar a persecução do crédito tributário. Mas para isso ele tem que primeiro identificar o que, gente? A ocorrência do fato gerador. Identificada a ocorrência do fato gerador, simultaneamente nasce a obrigação tributária. Bem, nesse sentido e consequência, repristino aqui a atenção ao artigo 139, que diz o seguinte, do CTN: o crédito tributário decorre da obrigação principal e tem, olha só, a mesma natureza desta. Então veja, mas para que o crédito tributário surja no sistema jurídico, temos que aplicar o que, gente? A teoria dualista, que diz o seguinte: primeiro surge a obrigação tributária e através de um procedimento administrativo vinculado, obrigatório, é que procede o que, gente? A constituição do crédito tributário. E que procedimento é esse, gente? É um procedimento que é emanado por autoridade administrativa privativamente competente, que é o lançamento fiscal. Bem, olha o que diz na primeira parte do artigo 142 do CTN. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário. E como vimos anteriormente, o crédito tributário tem a mesma natureza da obrigação principal. Bem, nesse sentido e consequência, pessoal, vamos aqui reverberar outras informações associadas. Sequencialmente, nós temos o que, gente? Olha só. Do fenômeno do fato gerador, vai imprimir incidência o que, gente? Da observância da lei instituidora. Então, a autoridade fiscal vai ver o que, gente? Rapaz, será que isso aqui é fato gerador? Vou pegar aqui a lei instituidora. Opa, tá aqui. É realmente a pertinência, portanto, da situação em concreto. Realmente, isso aqui é um fato gerador. Sequencialmente, ele vai pegar o que, gente? O Código Tributário Nacional. Vai verificar, portanto, a disciplina geral, a norma geral que disciplina aquela matéria. Dando seguimento aos nossos trabalhos, vai haver, portanto, por parte da autoridade fiscal, a verificação da compatibilidade com a Constituição. Nesse sentido de consequência, pessoal, isso vai gerar o quê? O fenômeno inicial que eu coloquei para vocês, que é a substituição do fato à norma jurídica. Ou seja, os vários planos, o plano dos fatos e o plano da lei, o plano da norma, o plano da Constituição, somados, vão se juntar como se fosse um sanduíche, um misto quente, formando o que, gente? Uma única realidade jurídica. Significa dizer que a realidade dos fatos amoldou-se perfeitamente com a realidade do direito, a realidade jurídica. Bem, seguindo nosso barco adiante, pessoal,
temos um ponto aqui importante a ser analisado. Primeiramente, pessoal, já havíamos falado anteriormente que há barreiras criadas pela Constituição para que não haja o que, gente? Não haja o exercício da competência tributária pela autoridade, portanto, tributante. O ente federativo titular do tributo, titular da exação fiscal, a Constituição ela pode, desde que expressamente assim inclua na sua redação, criar verdadeiras barreiras, tabus, para que o ente federativo, mesmo tendo a sua competência tributária, não possa cobrar o tributo. E para isso, pessoal, essa barreira tem que partir de onde? Da própria Constituição. Veja categoricamente que no nosso exemplo aqui colocado, essa barreira ela vai fazer uma divisão entre toda a parte normativa e factual, abaixo dela, e sequencialmente acima da Constituição. Significa dizer que na imunidade tributária nós temos uma situação de ausência clara do exercício pleno da competência tributária. Significa dizer que um templo religioso, pessoal, por mais que ele tenha praticado o fato gerador, inclusive é anual, do IPTU, ele não pode ser submetido à cobrança de IPTU. Mas nada lhe impede que seja submetido à cobrança de quê, gente? De taxas. A Constituição, ela reverbera essa informação categoricamente. Veja pontualmente, pessoal, que nós temos uma situação de incompetência tributária. Veja que é uma liturgia pontual que significa dizer que existe a competência tributária, mas também existem normas que criam uma circunstância de incompetência tributária. Reconhece que é o fato gerador de um tributo previsto, portanto, das espécies de tributos da Constituição, é passivo de sua regulação categoricamente pelo CTN e instituído por lei instituidora, e o indivíduo praticou o fato gerador, mas a Constituição é que manda. Ela diz que mesmo nessa situação, não haverá o exercício da competência tributária. Na outra medida de consequência, pessoal, nós podemos ter uma situação um pouco mais drástica, que é uma lei dizendo categoricamente que, inobstante aquilo do mundo filomênico, seja fato gerador, eu que sou lei, não quero que seja cobrado o tributo. Veja a diferença. Enquanto que a imunidade tributária ela tem previsão constitucional, portanto a barreira dela é mais em cima, desde do ponto de perspectiva da luz irradiada da Constituição, somente posso falar, portanto, em imunidade tributária se tiver na Constituição a previsão. Não existe imunidade em um tratado, em uma portaria, em um decreto, em uma lei, no CTN. O CTN lhe reverbera aquilo que a Constituição diz. E mesmo assim o CTN deve observar o quê? A compatibilização vertical diante da densidade normativa constitucional. Ele não pode inovar, até porque ele não é Constituição. Agora, sequencialmente, nós podemos prever uma circunstância que haja uma dispensa da constituição do crédito tributário. Essa dispensa da constituição do crédito tributário, pessoal, é chamado de exclusão do crédito tributário. Tem muita gente que diz que a exclusão do crédito tributário é um perdão. Gente, nós vamos ver pontualmente a remissão. Cuidado com esse tipo de falatório. A exclusão do crédito tributário não tem nada de perdão. É simplesmente uma lei que desempenha o papel de possuir uma cláusula legal própria em que diz categoricamente que, inobstante ser um fenômeno passível de cobrança de tributo, porque é passível de ocorrência de fato gerador, eu, lei, não quero que seja cobrado tributo. Eu, lei, não quero que seja cobrado, portanto, pessoal, na mesma medida e consequência, eu não quero que seja cobrado uma infração administrativa de natureza tributária, ou seja, uma penalidade pecuniária. Professor, mas me desculpa uma coisa, quer dizer que a isenção está ligada aos tributos e a anistia está ligada pontualmente à infração administrativa? Perfeito. Significa dizer, pessoal, que da isenção eu tenho a dispensa de pagar tributo devido. Enquanto que na anistia eu tenho a dispensa de pagar infração administrativa devida. Tanto o tributo quanto a infração administrativa são devidos, porque eles não são crivados de ilegalidade e crivados de inconstitucionalidade a priori. Vão ser crivados de inconstitucionalidade e de ilegalidade, evidentemente, analisado ponto a ponto, mas se tiver a constituição desse crédito. Porque enquanto estivermos no plano ainda da análise, veja que a barreira ela bate logo aonde, gente? Na lei instituidora. Então, enquanto nós estivermos no exame clínico pontual, pessoal,
da constituição ou não do crédito tributário, a exclusão do crédito tributário dispensa a constituição do crédito tributário e, de forma reflexa e consequente, dispensa, portanto, a cobrança do tributo também para a autoridade fiscal. Então, veja, a autoridade fiscal, diante de uma cláusula legal de exclusão do crédito tributário, ele não responde funcionalmente. Ao contrário, gente, ele tem que excluir, portanto, ele tem que dispensar a constituição do crédito tributário nesse ponto de vista, quanto à isenção perante o tributo devido, e a anistia quanto à infração administrativa devida. Bem, dando seguimento aos nossos trabalhos, pessoal, nós temos que lembrar que a isenção ela é sempre decorrente de lei. Sempre lei vai trazer como característica a isenção. Deve ser, nesse sentido, pessoal, especificada, no que tange à isenção, as condições e os requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, se for o caso, pessoal, o prazo de sua duração. E acabou não. Pode ser restrita, pessoal, a determinada região do território brasileiro da entidade tributante. Isso tudo nós vamos ler pontualmente no CTN. Dando sequência, pessoal, à minha fala, nós temos que a regra geral, no que tange à isenção, não alcança, pessoal, as taxas e as contribuições melhorias. Daqui a pouco eu vou ler o artigo 177 e vou ver para vocês que o próprio artigo traz uma exceção. Bem, tranquilo, tá de boa, legal. Pessoal, vamos aqui, portanto, trazer um outro ponto interessante. Ainda no artigo 177, daqui a pouco eu vou ler para vocês, tá? Daqui a pouco a gente vai trabalhar ele. Deixa eu deixar aqui no ponto. Deixa aqui, porque aqui olhando já começa. Bem, então veja, pontualmente você vai ver na legislação do CTN, vai dizer o seguinte: a isenção, ela não atinge, pessoal, olha só, ela não atinge, pessoal, pontualmente as situações que vão referendar aspectos posteriores à Constituição. Então veja, a regra geral é que não alcança as taxas e as contribuições minorias, nem os tributos instituídos posteriormente à ocorrência da concessão da isenção. Bem, nesse sentido e consequência, vamos aqui pontuar alguns aspectos pontuais. A exclusão do crédito tributário, isenção à anistia, vamos aqui pontualmente, pessoal, ao artigo 187. Bem, salvo disposição de lei em sentido contrário, a isenção não é extensiva ao que, gente? As taxas e as contribuições de melhoria e aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. Então veja, a isenção é relativa ao quê? A um tributo dito devido. Se é um tributo dito devido, é porque, pessoal, houve o quê? O fato gerador, a lei instituidora prevê isso como fato gerador, só que há uma cláusula legal de não termos a constituição do crédito tributário. Repito, salvo disposição de lei em sentido contrário, a isenção não é extensiva às taxas e às contribuições minorias, aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. Então, a isenção ela não alcança as taxas, não alcança as contribuições minorias, nem aos tributos instituídos, pessoal, posteriormente à sua concessão. Beleza? Tranquilo? Agora vamos aqui, pessoal. Será que a isenção e a anistia, ela exclui por parte do contribuinte ou do responsável tributário a circunstância de ele não cumprir obrigações acessórias? Em outras palavras, será que a isenção ela também se externaliza aos deveres instrumentais, às prestações positivas ou negativas em prol da arrecadação e da fiscalização do tributo, da própria mecânica das operações realizadas pelos agentes, pela iniciativa privada, pelos entes que são passíveis por tributação? Em síntese, será que as obrigações de prestar informações, como declarar imposto de renda, gerar GFIP e outros mais documentos, ou mesmo de aceitar que a autoridade administrativa fazendária adentre na repartição, adentre na empresa e analise, portanto, o fluxo contábil da entidade, será que a isenção e a anistia ela se externaliza as obrigações acessórias? Pessoal, categoricamente no parágrafo 1 do artigo 175 está claro dizendo que não. Olha o que diz o dispositivo. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja excluído ou dela consequente. É a mesma regra da imunidade. Se aquela entidade, se aquele ente é dotado de imunidade, não lhes exclui, pessoal, não lhes exclui o dever de prestar informações ao fisco relativas ao quê? A obrigações acessórias positivas ou mesmo de submeter-se à fiscalização. Obrigações acessórias
negativas ou de não fazer. Veja pontualmente que a obrigação acessória ela independe da obrigação principal. Agora veja, há a possibilidade pelo descumprimento da obrigação jurídica tributária acessória converter-se no que tange à obrigação de pagar em obrigação tributária principal. Isso está onde, professor? Está categoricamente no CTN. Vamos aqui reverberar o artigo 114. O 114 fala que o flagelador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente para sua ocorrência. Sequencialmente, o artigo 115 diz o seguinte: o flagelador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou abstenção de ato que não configure a obrigação principal. Sequencialmente, o parágrafo 1º do artigo 113 diz o seguinte: a obrigação principal surge com a ocorrência do flagelador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. E, por fim, a obrigação acessória pelo simples fato de sua observância converte-se, olha aqui, gente, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Não é que muda a acessória em principal, não. É que o descumprimento da acessória vai represtinar, pessoal, com o dever de pagar multa ou penalidade pecuniária. Que, por sinal, pessoal, vamos aqui concluir a leitura. Parágrafo 2º do artigo 113 diz o seguinte: a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas, como eu havia falado, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Bem, show de bola. Vamos aqui seguir, portanto, a análise clínica. Agora veja, pessoal, as isenções elas não podem ser concedidas, portanto, gente, por meio de atos administrativos. Toda concessão de isenção necessita, portanto, de lei. Nesse sentido e consequência, pessoal, isso reverbera ao âmbito municipal, estadual, federal e distrital. Agora, veja, deve-se observar, sem sombra de dúvidas, a competência do respectivo ente tributante. Então, o ente tributante, portanto, o município, ele isenta os seus tributos. Estados isenta seus tributos. E aí vai. Bem, agora veja, pessoal, quando, pontualmente, ela é concedida a isenção por prazo certo e em função de determinadas condições, olha só, a isenção não pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo. Deve, nesse sentido, pessoal, respeitar o prazo originariamente previsto. E, inclusive, pessoal, há uma previsão categórica por parte da súmula do STF, número 544. Olha o que diz aqui, pessoal. Súmula 544, 544 do STF. Olha o que diz. As isenções concedidas sob condições onerosas não podem ser livremente o que, gente? Suprimidas. Professor, pontualmente vamos aqui. Onde está isso? Vamos lá. Pessoal, no artigo 178 do CTN, traz a seguinte informação. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso 3º do artigo 104. Então, veja, pessoal, no que tange pontualmente as isenções onerosas, né, aquelas que, portanto, pessoal, há um dispêndio de recursos por parte do ente dotado de isenção. Suponhamos especificamente uma fábrica em que ela, pessoal, se instala em determinado local, ela tem como prerrogativa para se beneficiar da isenção, ela ter que pontualmente, pessoal, fazer determinados investimentos, determinadas aplicações em determinados setores da sociedade. E, sequencialmente, haverá o que, gente? Dispêndio de valores. Então, a essa circunstância, aplica-se a súmula 544, que diz o seguinte: isenções tributárias concedidas sob condições onerosas não podem ser livremente suprimidas. Beleza, pessoal? Tranquilo? Trago para vocês, inclusive, aqui, ó, no nosso material aqui, um julgado, um precedente, claro, cerca da matéria. Bem, dando seguimento, pessoal, vamos falar aqui especificamente da anistia. Nós já falamos bastante aqui da isenção, vamos tratar, portanto, da anistia. Artigo 180. Olha o que diz o artigo 180. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas
anteriormente à vigência da lei que a concede, não se aplicando, olha só, aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções, e aos que, sem essa qualificação, veja só, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação, pelo sujeito passivo ou pelo terceiro em benefício daquele. Sequencialmente, salvo disposição em sentido contrário, as infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas. Veja, pessoal, pontualmente que não é simples a concessão da anistia. A anistia, evidentemente, como aqui está claramente translúcido na informação, ela depende do que, gente? De lei, não de ato administrativo. Então, ela abrange exclusivamente, pessoal, infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede. Por isso que a dispensa da constituição do crédito tributário relativa ao que, gente? A penalidade pecuniária. Não se aplica nesse sentido a atos qualificados como crimes ou contravenções, nem em razão de circunstâncias que envolvam dolo ou fraude ou simulação. Então veja, nesse sentido e consequência, nós temos, portanto, limitações para a própria anistia. Sequencialmente, a anistia ela pode ser dada, pessoal, de caráter geral, ou seja, sem qualquer requisito, e na mesma medida e consequência, de forma limitada. E isso está onde? No artigo 181 do CTN, que diz o seguinte: a anistia pode ser concedida em caráter geral ou limitadamente. Limitadamente, as infrações da legislação relativa a determinado tributo, as infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza, sequencialmente, a determinada região do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares, e por fim, sob condições do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei, que a conceder ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade administrativa. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bem, então só reverberando um ponto interessante, o ato de reconhecimento da anistia, pessoal, isso ex vi legis, não vai gerar direito adquirido. Por que isso? Porque ele pode ser plenamente revogado de ofício, quando haja a constatação que o interessado beneficiado pela anistia não cumpriu as condições e os requisitos para a sua concessão. Então não existe, para o fenômeno da anistia, o direito adquirido. Tudo bem? Bem, pessoal, eu trouxe o apontamento necessário e indispensável acerca da matéria que é a isenção anistiva, que envolve, portanto, as circunstâncias de exclusão do crédito tributário. Tá bom? Eu agradeço a participação de vocês, obrigado pelo seu tempo aqui ouvindo e assistindo nossa videoaula. Te desejo um bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.